Senhoras e senhores, ela que é a fundadora da escola que traz o nome dela, uma escola de ginástica artística, Karina Carvalho. Seja muito bem-vinda. Tudo bom, Karina? Tudo bem. Uma alegria te receber. Você é um doce, né, Karina? Obrigada. Eu passei em frente à sua loja na Asa Norte. Ah, legal. Eu acho que, não sei se foi no sábado ou no domingo, eu olhei assim, lá, Karina tá aqui. É isso mesmo. Lá na Asa Norte, qual quadra que é? Na 710/711. Ah, muito bem. Então foi lá que eu tava passando. Porque eu morei ali, você acredita? É? Eu morava ali. Aliás, quando eu nasci, meus pais moravam ali. Eu fiquei lá, se eu não me engano, até uns 6, 7 anos. Uhum. Mas ali na 710. Aí eu vi lá o seu nomezinho, É. porque a logo é bem como se fosse, parece uma assinatura, né? É, isso mesmo, isso Bacana. mesmo. É a sua assinatura? Não Não. é minha assinatura. Mas é como se fosse, né? Já virou praticamente a minha assinatura, né? Eu olho para esse nome aqui, é quase como que eu me visse, né? Legal. Porque traz muitas referências. A empresa leva muitas referências do que eu sou, né? Não tem como ser algo diferente, né? A partir do momento que eu resolvi colocar o meu nome, é porque eu queria realmente que a empresa levasse os valores que eu, como pessoa, tenho. Óbvio, é uma pessoa jurídica, tem algumas diferenças da pessoa física, mas a essência é a essência da Karina Carvalho, pessoa física. Uma Muito pessoa legal. formada pelo esporte. Me conta um pouquinho a respeito disso. Eu queria pegar só um pouquinho da tua história pra gente poder entrar nesse tema. Quando você olha pra trás, eu posso fazer uma pergunta discreta aqui? Y, me ajuda aqui, pelo amor de Jeová, irmão. Como é que é mesmo? Como é que é? Quantos anos você tem? Eu falo direto pra gente ser tão mal educado assim. Você tem que idade, desculpa aqui, querido. Eu tenho 37 com carinha de 25. Tudo bem, 24 no máximo eu daria, diria eu. 37. Isso. Isso, com carinha de 24. 37 anos. Você começa na ginástica artística quando ainda era chamada de ginástica olímpica, Isso. né? Aham. Você tinha que idade, você lembra? 11 anos. 11 anos, bem jovem. Como é que foi a tua história de entrada no esporte? Então, eu olho pra trás e eu falo assim, gente, como que eu fui parar na ginástica, né? Porque naquela época não tinha internet, você só via ginástica na TV, nas Olimpíadas, então era um momento assim... Cada 4 anos, Olimpíadas, meu Deus do céu. Porque fora isso não tinha holofote nenhum, né? O Brasil tava assim, caminhando, construindo seus atletas de alto rendimento, não tinha grandes resultados expressivos, nem no feminino, nem no masculino. Então, eu nem sei como que a ginástica apareceu, assim, de fato na minha vida. Eu sei que eu brincava com as minhas amigas, a gente brincava de fazer ponte, de fazer estrelinha, fazer parada de mãos. Só que eu nem sabia exatamente o que era. Até que um dia uma amiga minha falou assim, tô fazendo ginástica e vai ter um evento na minha academia, um evento aberto, Olha. que era pra você levar outras amigas. Aqui em Brasília. Não, eu morava em Salvador nessa época. Você é soteropolitana, não? Não, sou de coração. Sou brasiliense, mas morei 6 anos em Salvador. Meu pai foi transferido na época que eu era pequena, né? E aí foi nessa fase que nós estávamos morando lá. E aí eu acabei indo nesse evento com a minha amiga. Aí quando eu cheguei lá, que eu falei assim, é isso, né? Que é aí que 11 eu pude... anos. 11 anos. Você já pirou ali. Pirei na hora. Minha mãe sabe que eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu preciso entrar. E era uma academia particular e era caro na época, era bem selecionado, era para um público assim, bem selecionado lá em Salvador. E nossa, eu pedi tanto pra minha mãe e meu pai, filha, a gente não tem condições de te colocar. Não. Aí eu fui pedir pra quem? Pra minha avó, né? Falei, vó, por favor, por favor. Jamais. Aí minha avó falou assim, vou matricular a Karina, vou pagar a ginástica pra Karina fazer. E aí fui matriculada. E eu lembro até hoje, o dia que eu vesti o uniforme, eu olhando assim, eu tenho a imagem na minha memória, de eu olhando assim pro colã, falando assim, meu Deus, não acredito que eu tô vestindo esse colã. E comecei a fazer as aulas, e realmente eu amava muito, era a melhor parte do meu dia. Aí fiz 2 anos lá em Salvador. Até que minha mãe resolveu voltar pra Brasília. Então, nós voltamos. E quando chegou aqui, eu não queria nem saber onde que eu ia estudar. Eu não estava preocupada com a escola. Mas eu queria saber onde que tinha ginástica. Cara, lá em Salvador, você fazia quantas vezes por semana? Eu fazia 3 vezes na semana lá. 3 vezes na semana. Era tipo uma turma de aperfeiçoamento. 3 vezes na semana, 1 horinha.
E lá eu já tinha tido experiências, a gente viajou para competir. Então, a minha primeira viagem com a ginástica foi lá. A gente foi competir em Natal. E foi uma viagem muito legal. E são coisas assim que é engraçado, como que na infância as coisas marcam, né? A gente não esquece. Na vida adulta a gente esquece. Esqueço coisas assim de 5 anos atrás, eu já não me lembro. Mas na infância, como que tem o poder de marcar? Então, eu lembro da minha viagem de Natal, de quando eu tinha 12 anos. Mas eu não lembro do que aconteceu há 5 anos atrás. É tipo ontem. Então, assim, quando a gente chegou em Brasília, eu já fui procurar um espaço, né? E Brasília também não tinha muitos lugares. A gente tem um lugar que até hoje funciona e é uma referência na cidade, que é o Colégio Setor Leste, muita gente conhece. Só que eu morava em Taguatinga, então naquela época era difícil você vir aqui. Setor Leste fica na Asa Sul, não é isso? Na L2. A gente tá falando de quê? Uns 30 quilômetros, mais ou menos? Talvez não tanto, Uns 20, né? 23, por aí, sabe? Mas naquela época não tinha metrô. Você vir de Taguatinga para o Plano Piloto era, né? Para quem tá acompanhando o pessoal pelas redes sociais, Brasília melhorou muito o transporte público com a vinda do metrô, mas pegou só um pedaço do Distrito Federal. É muito complexo a parte de transporte público aqui, talvez até por esse desenho que Brasília tem, que torna as coisas muito distantes uma das outras, né? Então, naquela época, assim, era muito difícil pensar em vir para o Setor Leste treinar. E aí, um belo dia na escola, eu comentando, aí alguma criança me falou que tinha um lugar em Taguatinga. E aí, pronto, aí lá fui eu pra minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, tem que me levar, tem que levar, tem que levar. Aí, de novo, minha avó que me levou, que minha avó morava aqui em Brasília. Como é que é o nome dela? Minha avó, Antônia Leonor. Antônia Leonor, tá viva? Não, já faleceu, tem 2 aninhos. Onde a senhora tiver, um abraço, um beijo pra senhora. Minha avó é minha querida. Era Potencializadora de talento. Olha que coisa maravilhosa. Minha maior incentivadora. A minha academia de Vicente Pires, eu fiz uma placa em homenagem a ela. É o ginásio Antônia Leonor Medeiros de Carvalho. Porque foi a pessoa que realmente fez as coisas acontecerem. E quando a gente veio pra Brasília, minha mãe trabalhava. Então era ela que me levava pra ginástica todos os dias. Levava, ficava lá esperando, trazia de volta. E aí eu comecei a fazer ginástica aqui em Brasília, nesse projeto, que era um projeto também da Secretaria de Educação, que existia na época. E aí lá eu fiquei o resto da minha carreira, mais 8 anos fazendo ginástica. Que bacana. Uma coisa assim que eu tô bem curioso. A gente, você é mais nova do que eu. Você é bem mais nova do que eu. Você tem assim uns 27, né? Eu sei, 26. Tenho 39, né? Então eu sou 10, 11, 12 anos mais velho que você. Mas a gente pegou uma geração muito próxima. E a gente vem de uma geração onde a liderança ela era um pouco mais dura. Sim, sim. Né? Hoje o pessoal fala, porque é a geração do mimimi e tal. Porque, em parte, eu vou até pedir para o pessoal mais jovem entender que a gente veio de uma liderança muito dura. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa gritar com você não era algo incomum. Você tinha que engolir seco e continuar. Né? Eu queria entender como é que foi essa tua relação com as lideranças. E aí a gente vai para a ginástica olímpica, onde a gente tem até algumas lembranças você deve ter muito mais disso, né? De imagens que você já ouviu falar, sei lá, de um treinador chinês ou russo, ou de outros países que talvez ainda tenha uma rigidez muito grande na liderança, às vezes até assusta. Sim. Mas como é que foi a tua relação com as lideranças que você teve? Como é que foi esse teu processo mergulhado na disciplina, na superação, na resiliência, essa questão do esporte, da repetição, também aquela questão não posso desistir, é meio que incansável. Como é que você entende isso? Como é que isso foi construindo a Karina, o teu caráter, a pessoa que você é, a ponto de você fala assim, eu vou construir uma empresa. E esses valores que eu trago são tão bacanas que eu quero que essa minha empresa, tua fala que eu tô pegando aqui agora, que essa minha empresa ela possa refletir isso para a sociedade. E eu quero multiplicar isso que eu me tornei. É muito bacana isso, porque isso vem de um alto amor muito gigante. É lindo isso em um período de tanta gente com depressão, com tanta gente com ansiedade, em que tantas crianças e adolescentes, infelizmente, têm um crescimento de suicídio muito grande nessa idade. E tem uma pessoa como você aqui que aprendeu a se amar a ponto de falar assim, eu quero multiplicar isso que eu me tornei. E é fruto de uma história. Fala um pouquinho a respeito disso, por gentileza. Então, eu assim,
minha mãe e meu pai, eles falam muito. Você sempre foi assim, determinada. Você começou a falar com 9 meses. Eu chamava minha mãe pelo nome. Eu não Ah, meu Deus! Ela fala, você me chamava pelo nome, não era mamãe. Então você sempre foi assim, certinha, determinada, nananã. E o meu pai, ele sempre foi muito assim, eu te ensino a pescar, mas eu não te dou o peixe. Então, ele é bem dessa geração, né? Ele não era um duro, nem bravo, mas ele era uma pessoa que ele não dava tudo. Tá. Ele te dava o caminho. Sabe, te conduziu as muito ferramentas. autorresponsabilidade? E eu buscar as coisas. Porque ele não era, ele podia ter a condição de dar, mas ele não dava. Ele falava assim: olha, eu vou te dar isso daqui, eu te dou a vara, eu te dou a linha, eu te dou a isca. Você joga lá no rio e pesca o peixe. Então, eu já cresci na minha casa vendo isso, né? E quando eu fui pro esporte, eu tive treinadores duros, né? Eu passei por essa ginástica. E naquela época, era a referência da ginástica, né? A ginástica, ela explodiu ali na União Soviética. Então, naquela época Primeiro que ela começou com os militares, né? Então, ela tem essa questão do militarismo muito intrínseca. Que coisa curiosa. É mesmo? Mas homens? Homens. A ginástica lá nos primórdios era feita pro pessoal do exército. Né, os soldados. Então, realmente ela veio do militarismo, então ela ela tem uma bagagem de um excesso de disciplina, um excesso de cobrança. Comando e hierarquia. Exatamente. Então, eu vivi isso um pouco, mas como eu já era acostumada assim a não desistir muito fácil, então pra mim falava assim, não, bora, eu sou motivada por desafio. Então, você põe um desafio, eu quero cumprir. Mas você lembra de coleguinhas, assim? Tu falou coleguinhas porque ela era muito jovem, tá, pessoal? Mas você lembra de coleguinhas que de repente desistiram, ou que os pais tiraram, porque era muito rígido o tratamento? Sim, lembro. Eu lembro. Porque não é toda criança que aguenta, né? Não é toda pessoa. Existem perfis comportamentais, existem temperamentos diferentes. E então... Nem todos os pais também suportam, né? Exatamente. Ver o filho naquela condição. Então, o esporte de alto rendimento, ele exige isso, né? Eu falo assim, mesmo com toda a evolução que o esporte teve, e a ginástica principalmente, ainda não dá pra gente desapegar 100% quando você fala de alto rendimento. Porque é alto rendimento, você quer uma resposta, você precisa levar a pessoa pra alta performance. Então, se você ficar de mimimi, você não vai levar pra alta performance. Né? Então a pessoa precisa aprender a superar os desafios, a superar o seu próprio limite. É isso que eu ia te perguntar, porque você tá ali constantemente crescendo em relação ao limite, né? Tudo que a gente não gosta que essa da zona de conforto. Só que na hora que você entra ali, tá toda hora o professor te esticando, né? O treinador tá te esticando. É exatamente isso. Você leva o atleta além do limite dele. Você não trabalha no limite, nenhum esporte de alto rendimento. É sempre além do limite. E aí, quando você acha que chegou no limite de novo, vamos mais um pouco. É igual você falou, você tá sempre esticando o atleta. E não é toda a mente que tá preparada para isso, né? A mente da criança, e quando se fala de ginástica, é um esporte precoce, né? É um esporte que a menina chega na Olimpíada aos 16 anos. Então, 16 anos é uma menina. Normalmente, a pessoa, para chegar nas Olimpíadas, você quer um cálculo meio difícil, mas historicamente, tendo em vista aqui o Brasil, mais ou menos quanto tempo? 8 anos, pelo menos. Ou seja, chegou com... meu Deus! 8 anos. É uma criança que... É uma menina Desde os 8 anos de idade, por exemplo, vai estar treinando. Isso. Pancada. 8 anos, a gente tem, assim, clubes no Brasil que já treinam 20 horas semanais. 8 anos. Com 9 anos, elas já treinam até 24 horas semanais, que são 6 treinos na semana de 4 horas. Caramba! Aos 11 anos, a gente tem menina que já treina 2 períodos, 2 ou 3 vezes na semana. Treina de manhã, vai pra escola de tarde e volta à noite pra treinar de novo. Então, realmente, ele exige fisicamente, exige mentalmente. E é um esporte de muita precisão, que cada detalhe faz a diferença. Então, não tem como o treinador ser muito paizão e mãezona. Você tem que equilibrar as coisas, né? Não pode ir pro extremo, né? Tá totalmente errado as pessoas que vão pro extremo, que só exige e ultrapassam, né? Até os limites do totalmente aceitável. Mas também não dá para você ser uma coisa muito passiva, né? Porque senão
É natural do ser humano você querer entrar na zona de conforto. Verdade. É natural. Eu tô aqui tranquila, eu falo da minha pessoa. Eu vir aqui nesse podcast tá me tirando da minha zona de conforto. E você tá indo muito bem. Obrigada. Mas é isso. E se você for ser no seu natural, às vezes você fica ali travado. Não, vou ficar aqui tá bom, já tô acostumada com isso, já conheço isso daqui, não quero fazer nada diferente. E o esporte, a ginástica, ela não fica igual. Você aprende um exercício, muda pro próximo. Aprende outro exercício, muda pro próximo de novo. Ela não para. Então, se a criança, a atleta, a ginasta, ela não tem isso dentro dela de querer se desafiar e de gostar de viver isso, porque é uma adrenalina gostosa. Eu venho aqui, eu sinto uma adrenalina, mas é uma adrenalina gostosa, não é uma adrenalina que me paralisa. Porque poderia me paralisar. Não vou, não quero. Eu venho com medo mesmo, né? Então, a ginástica é a mesma coisa. Eu sei que eu vou ter que passar para o próximo desafio, mas eu tô afim de encarar isso daí. Tem gente que não tá e tá tudo bem. Mas o esporte de alto rendimento, quando a gente tá falando de alta performance, ele exige que o atleta tenha essa mentalidade, né? Não só na ginástica, mas em qualquer esporte que exista. A gente sabe que esse ano a gente vai ter uma Olimpíada, né? E lá a gente vai ter inúmeros exemplos de atletas de todas as áreas e todos eles treinam muito, se dedicam muito, estão o tempo inteiro sendo tirados da zona de conforto e superando seus próprios limites, né? E a gente tem milhões de recordes que são quebrados nas Olimpíadas, né? Às vezes você chega a um recorde ali que você pensa, não, agora ninguém vai bater isso daqui. Tem recordes que ficam 20 anos sem serem batidos, né? E de repente vem um atleta e consegue bater. Então... Tem coisas incríveis assim, né? Sim. E a Olimpíada é um negócio tão absurdo, assim, porque eu fico imaginando um atleta que, quando ele chega no pódio ali, ele é o melhor do mundo. Você tá competindo, assim, com muita gente. Não dá pra gente falar que você tá competindo com 8 bilhões de pessoas, porque você tem um grupo que tá dentro daquela competição, a nível mundial, que tá muito maior do que aquele que tá nas Olimpíadas. Sim. Mas, assim, mesmo assim, é uma coisa muito absurda. Agora, o que eu vejo de muito bacana nisso, na tua fala, é a verdade. Porque, tipo assim, você tá vindo aqui, você quer a ginástica pra quê? Não, eu quero competir. Cara, se você quiser competir, tem um preço a ser pago. Esse preço que você pagou e pagou um preço alto, o que você acredita, assim, que, cara, isso aqui da minha personalidade veio da ginástica? Eu nem sei se você consegue desassociar alguma coisa. Porque é uma jornada muito longa. Mas tem pontos específicos que você vê em você, que de repente você fala, poxa, talvez... É complicado a gente comparar, mas às vezes, de repente, você vê alguém da mesma idade que você, ou alguma amiga do passado, ou algum familiar próximo, que você pensa, poxa, se tivesse passado pela ginástica como eu passei, seria diferente, a ginástica teria dado isso pra essa pessoa. Tem algo assim que você vê no teu caráter, a ponto de você falar, cara, eu preciso multiplicar isso daqui, dentro dessa visão de formação de pessoas? Ai, tem muita coisa, né? Mas assim, o principal eu acho que é a coragem. Tá. Porque... eu acho que eu sou muito corajosa, até demais às vezes. E a coragem vem da ginástica. Porque é isso, quando o medo bate, você treme, você fala assim, o que eu vou fazer? Mas eu amo a ginástica, mas eu tô com medo. Tá, me resgata aqui um momento que você precisou de muita coragem, de ousadia, independente da idade, que você falou, pai, isso aqui eu tô com medo de fazer. Você lembra de algum? Você deve lembrar de alguns. Tem algum que você pode resgatar aqui pra gente? Eu lembro de, assim, um movimento específico. Sim. Tinha um movimento específico na trave, que era o flick. Tá, trave... Só falar pra quem tá acompanhando. Trave eu nem sei explicar. Como é que a gente explica aquilo ali? É como se fosse um cavalete, né? Tem 10 centímetros de largura. 10 centímetros. É isso daqui. Não, é isso daqui. Meu Deus! Peraí. Deixa eu botar o dedo aqui. 10 centímetros é quase o seu dedo indicador. A largura de uma trave. Cara, é a espessura dessa caneca aqui. É mais ou menos isso daí. Isso daqui? É isso daí. A 1,25 m do chão. Que parece pouco até você subir na trave. Quando você sobe, você vai ver que a visão lá de cima é totalmente diferente do que você olhar de baixo. Então, esse flick é um movimento para trás. Você começa parada, você vai balançar o braço e você vai se jogar de costas. Ok. E você vai acertar a mão na trave de 10 centímetros. É o que a gente chama vulgarmente de mortal? É mais ou menos. É mais ou menos. É um mortal que você apoia a mão.
Porque o mortal... porque o mortal puro não pode botar não a põe a mão? mão, ele é sem as mãos. Viu, Y? Achei que você faz mortal aí, bonitão. É mesmo? É. Tá, então assim, eu vou me jogar pra trás, minha mão vai Isso. bater. Isso. E aí, o que acontece? Não cabem as duas mãos uma do lado da outra, porque ela é fina, então só cabe uma mão. Ai, meu Você tem que Deus. colocar uma mão em cima da outra. Na assim, frente. na frente, né? Ok. Quando no apoio é desse jeito. E depois um pé na frente do outro. Você primeiro treina isso no solo normal. Treina no chão, isso. Um monte. Muitas vezes. Muitas Ok. vezes. Pra você levar pra trave, o movimento tem que estar Perfeito. perfeito no solo. No solo. É, ele tem que ter alinhamento correto, porque a trave é aquilo, ó, são uns 10 centímetros e ela é reta. Então, se você tiver qualquer coisinha do seu corpo desalinhado, vai te jogar pra fora da trave. Ou você vai errar a mão, ou você vai errar o pé, ou você pode até acertar a mão, acertar o pé e no final desequilibrar pro lado. Tá. E sofrer a queda. A queda numa competição é a coisa que mais penaliza o atleta, né? Ele perde 1 ponto se ele cai. Então, a penalidade máxima é a queda. Tá, uma prova dessa você pode pontuar até quanto? Até 20. Tá, uma dúvida aqui. Quando você tinha medo, me deu medo de fazer essa manobra. Uhum. O medo tava o quê? De eu não conseguir, de eu me machucar ou em alguma outra coisa? Não, não era o medo de não conseguir, é o medo do movimento mesmo, de machucar. Geralmente a ginasta pensa assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir fazer isso? Né? E aí cabe ao treinador vir com estratégias pedagógicas para poder fazer daquilo um processo de aprendizagem mesmo, né? Que a criança vai passar por... Ela vai evoluindo cada etapa, ela começa ali bem facinho. Então, a gente começa, às vezes, na trave baixinha. Uma trave que tá lá 30 centímetros, às vezes 20 centímetros do chão, a trave. Ah, tá ok. Então, você começa lá de baixo. Ah, comecei a fazer, beleza. Então, agora a gente vai fazer na trave que tá 50 centímetros do chão. Ah, tá joia. Entende? É um Aí processo. É um processo, é um processo. Não é assim, chegou, vai lá e se joga no movimento. Não é assim. Só que mesmo assim dá aquele nervoso, Sim. né, no início. Eu costumo falar para as minhas atletas, eu falo, é igual andar de montanha-russa. Você entra na fila... Eu até me bem montanha-russa. Mas não é? Você entra na fila e você tá assim, aquele frio na barriga, você fala assim, meu Deus. Aí você tá subindo e tá vendo os carrinhos descendo, todo mundo gritando, Aí você olha pra trás e fala assim, não dá mais pra descer, né? Já tô aqui, agora eu vou até... Eu entrei nesse carrinho. Vou até o fim. E aí, quando você chega lá em cima, você fala assim, já tô aqui, agora vamos. Aí você se segura, se aperta inteiro, fecha o olho e vai. E quando passa a primeira queda, você abre o olho e você fala assim, meu Deus, isso é gostoso. Normalmente a primeira é a pior. Ela já vem assim pra, né? E aí, daqui a pouco, você já tá com o braço pra cima, você já tá gritando e nananã. E quando você sai da montanha-russa, você fala o quê? Ah, foi legal demais, vamos fazer de novo. Quero de novo. Então, ginástica é mais ou menos isso. A primeira vez você fala assim, ai meu Deus, vamos lá. Então, aí com a confiança do treinador e o treinador bem preparado, que faça esses processos pedagógicos, você consegue conduzir a sua atleta ao sucesso com muita facilidade. Com muita facilidade. Então, o que eu acho que me marcou muito é essa questão de encarar o medo. Eu não me paralisava com medo, porque eu gostava muito da ginástica. Então, meu amor pela ginástica era maior do que o meu medo. Então, isso fazia eu me motivar. E hoje, eu trago isso pra minha vida. Quando o medo bate, eu falo assim, não, cara, eu amo muito isso daqui, eu quero muito esse resultado. Então, vamos pra cima do medo. Então, você só enfrenta o medo se desafiando, indo pra cima dele. Eu falo, medo é normal, todo mundo sente, em tudo. Na ginástica, então, é o tempo inteiro você vai sentir medo, ele faz parte e o medo é normal. A gente tem que também normalizar o erro. Ter medo não é uma coisa de gente fraca, né? Que às vezes é colocado assim. Sim. Você é fraco, você é medroso, você não tem que rotular a pessoa, a criança, né? Porque medo você vai sentir em qualquer área da sua vida. Você pode ser corajoso para fazer uma coisa e ter um pouco de medo ali numa outra coisa. Mas a questão do rótulo, né? Você rotular, sou medrosa, acaba que gera um turbilhão e aí realmente, às vezes, até a criança que não é medrosa se torna. Né? Porque ela Olha fala só. tanto aquilo pra ela, outras Acredita. pessoas falam pra ela, né? E ela acaba internalizando, se ela ela não assume. é, ela passa a ser. Me diz uma coisa aqui. Nossa, o tempo tá voando demais. Ó, mas me diz aqui uma coisa pra gente poder fechar aqui. Porque quando a gente pega a tua história, acaba sendo, ela é muito forte no esporte. E você vivenciou muito isso, porque hoje você não é mais atleta. Não. Hoje você é empreendedora.
Isso. Ou seja, eu tive que pegar essa coragem, essa ousadia Sim. aqui, daquele dia que eu subi, como é que chama o equipamento mesmo? Na trave de equilíbrio. Na trave de equilíbrio, e trazer hoje para os negócios. Isso. Hoje tem 4 unidades. Isso. É muita coisa, é muita coisa. São quantos colaboradores? 70. Meu Deus do céu! São 70 famílias, é muita responsabilidade. Isso. Você consegue enxergar isso? Tá claro para você que essa coragem hoje você vivencia dentro do empreendedorismo? Tem algum momento, algum case ou momentos que você que fica claro para você, cara, isso daqui veio do esporte, sou grato pro esporte porque eu tenho essa coragem por conta disso? Eu acho que é o tempo inteiro, Léo. O tempo inteiro, porque são 70 colaboradores. Hoje a gente tá aí com 1.800 crianças. Então, para cada criança, você tem mais 2 pais, né? E você tem, às vezes, 2 avós, mais um tio, uma madrinha. Então, assim, é muita gente participando do processo. São pessoas diferentes e você tem que lidar com os desafios do dia a dia. Não só dos seus colaboradores, mas das suas crianças. De como você fazer o seu colaborador levar, de fato, para a prática o que você quer que seja passado. Então, assim, a vida de empreendedor não é fácil. Não é fácil. E nos momentos que eu penso assim, ai meu Deus, acho que eu vou desistir. Aí eu falo, não, você não vai desistir, você vai para cima. E convivo com muita gente que desiste. Sim. Né? Não, que às vezes assim, eu quero ser empreendedora com você. Você quer, mas a pessoa quer ter o que você tem, mas não quer pagar o preço que você paga. Muito Quando a bom. pessoa começa a viver com você, fala assim, essa é a sua realidade, essa é a sua vida. Sim, essa é a minha vida. O tempo inteiro trabalhando para melhorar as minhas condições, as condições dos meus colaboradores e as condições das crianças que estão lá com a gente. Então você não para. É um ciclo de sair da zona de conforto 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias ao ano. Então, se você não tem coragem, você não consegue, as coisas te freiam. Porque é muita coisa indo contra, né? Assim, problema. Eu nem gosto de usar essa palavra, problema. Eu falo, são desafios. São muitos desafios. Muitos. E se você não está preparado para encarar os desafios, você não aguenta a vida empreendedora. Não aguenta, realmente. E eu posso falar, assim, com uma certa propriedade, porque eu era servidora pública. Então, eu vivi na minha pele a diferença das 2 áreas. Eu sei como é você ser empregada, você tá ali numa outra condição e você ser empreendedor. São áreas totalmente diferentes e demandam habilidades diferentes. Então, não é para todo mundo. Mas tem alguns que já nascem com dom e tem alguns que a gente desenvolve. Né? Tem muita gente que às vezes acha assim, não nasci pra isso. Mas no meio do processo percebe que fala assim, não, acho que eu dou conta. Né? Tava faltando alguém, deixa eu te dar uma varinha aqui, vamos lá. Vai lá e pesca. Aí a pessoa pesca o primeiro peixe dela, fala, meu Deus, eu consigo. Então falta essa confiança, né? Então a gente tá aí pra trabalhar isso nas pessoas. Que bacana. Eu fico muito feliz porque eu tenho uma sobrinha que tá lá na escola de você, lá em Águas Claras, que é Isso. em Brasília, seria um bairro ou um pequeno município aí na tua cidade. E fica muito claro para quem tá acompanhando hoje aqui que vai muito além do esporte em si. O esporte em si já seria fantástico pela questão física, saúde e tudo mais. Mas o que é construído no caráter da pessoa, olha que coisa maravilhosa. Como é que transborda ali daquele espaço onde acontece a competição. Sim. A Isabela Paz tá acompanhando aqui e mandou assim, ó, ela é incrível, mandou um coraçãozinho pra você. Ela que é. É da equipe ou é cliente? Essa é treinadora, treinadora da equipe de alto rendimento. Essa pega pesado, Essa então. é fera. Karina, adorei o bate-papo, a gente aprende muito com você, filha. Queria que você pudesse agora abrir aqui para quem quiser conhecer as escolas, para quem quiser te conhecer. Pra quem quiser conhecer a Isabela e toda a equipe da escola de vocês, como é que faz? Isso. Acesse o Instagram. Nosso Instagram é Karina com K, Carvalho com C, GA de ginástica artística. E o nosso site www.carinacarvalho.com.br. E aí, só fazendo um parêntese, a nossa unidade de Águas Claras, a gente acabou de expandir ela, nós dobramos de tamanho. Então, quero chamar o pessoal de Águas Claras aí. Tinha muita gente, a gente tinha uma lista de espera lá bem grande. E aí nós estamos tendo bastante vagas agora
corram, que a gente tá até com uma promoção rolando aí. Então, quem tem interesse, leva a criança pra lá, porque em breve vão esgotar as vagas, né? Pegou Então, aí, pessoal. Lá em Águas Claras fica onde? fica na rua 19 Norte, dentro do Duomol. É um shoppingzinho ali na altura da faculdade Uniplan. Ok. Duomo. Duomol, D-U-O. Muito bem. Pegou aí, pessoal? Bota teus... Já tá... Por enquanto, adulto não, né? Não, por enquanto adulto não. As crianças têm espaço lá para elas. Que Tem legal. bastante. Ainda vai conhecer muita gente bacana. E eles vão te ajudar muito a formar teu filho, tua filha, um futuro aí maravilhoso. Bacana demais.